tem que ter um critério. Tem que ter um critério. Tem que ter um critério. E aí, como que você põe um critério no negócio da divulgação? Cara, isso é um negócio, é muito complicado, cara. Porque artigo você coloca lá. O cara publicou numa revista internacional, B, C, tal, nacional. Cada uma tem um ponto, somou, acabou. Não tem discussão. Não tem, cara. É tipo ponto corrido, né? Pois é. Não tem. Agora, quando a divulgação ela vira um negócio muito subjetivo, né, cara? Extremamente subjetivo. Ainda mais que a gente geralmente... Vai contar o quê? Por like que você ganha? É foda. Mas o que vale mais, né? Vale mais, sei lá, 3 milhões de likes ou o cara que foi lá na comunidade e convenceu essa comunidade a parar de jogar lixo no rio? Então. Exatamente. É muito difícil. E é por isso que certas coisas, em ciência, assim, principalmente, não dá para ficar contando pontos. Né? O problema é que isso é uma solução burocrática para resolver a questão do concurso acertado, aquele concurso que já está decidido antes da hora, né? Isso é outro grande problema. Que é um grande problema. Então, para evitar isso, então a gente deixa tudo que não fechado, fixo, que não tem como uma pessoa ir lá e roubar. Só que acontece, as pessoas roubam mesmo assim. Exato. As pessoas excluem, falam, essa pessoa tem 10 artigos. Não, mas aqui, para esse concurso aqui, só vale esse artigo aqui. Então, não evita. Assim, você perde um pouco essa história de você procurar pessoas que têm uma bagagem diversificada que não dá para quantificar numa tabela e você não evita o problema que era para resolver. Mas isso é constante em academia. Né? A gente está sempre tentando resolver um problema de uma forma, não resolve o problema e cria vários outros. Vários outros, exatamente. Cara, isso é um problema seríssimo que tem, mas... Tem gente pensando nisso? Será? Olha, gente pensando nisso, tem. Agora, externando, vamos dizer. Digamos, gente com capacidade de mudar. Eu penso nisso o tempo todo. Eu não sei se tem uma solução. Porque a solução, na verdade, é a gente ter pesquisadores que compõem uma banca, que são pesquisadores que sejam absolutamente honestos, responsáveis e que tenham um comprometimento com a ciência. Só que, infelizmente, não é isso que acontece em muitos lugares. Né? Eu não vou nem dizer que é generalizado, porque não é generalizado, mas acontece. Acontece muito. Você acha que é um problema de geração? Talvez. Eu acho que... Será que essa geração mais nova, tipo você, entendeu? Assim que tá é uma geração mais nova do que os velhão lá, né? Não, eu acho porque é uma questão de cultura científica. Sim. E antigamente a gente não tinha acesso à cultura científica de outros países. Agora a gente tem o Twitter, a gente tem redes sociais. E aí quando você vê um cara da Inglaterra falando isso está errado, você fala, não, peraí, talvez isso esteja errado. E antigamente, não. Antigamente, você tinha o catedrático, o cara que você tinha que seguir. A opinião dessa pessoa era lei. E se você fosse um transgressor dessa lei, você não tinha chance de ser contratado. Agora, a cultura está mais difundida. E isso muda. Queira ou não, o de Ciências Sem Fronteiras faz isso também. Ela expõe um monte de alunos a várias culturas científicas diferentes que, quando voltam para o Brasil, eles falam, não, isso daqui que você está fazendo está errado. Isso daí não se faz. Não se faz nos Estados Unidos, não se faz na Polônia, não se faz em lugar nenhum. Isso daí está errado. E isso é muito importante, porque a gente traz ideias novas para a ciência brasileira e aí começa a mudar. E eu senti, assim, eu tenho uma... Estou, digamos, no meio da minha carreira, eu senti essa diferença, eu vi essa diferença. Né? Lá já trocou bastante? Trocou bastante. Por uma geração mais nova, assim, tipo a sua. O que acontece? Eu sou de 79, né? Então, eu estou no limite lá entre geração anterior e os millennials. Estou bem no... então, por isso que eu estou falando. Você está nessa... Só que como eu gosto... nossa geração é uma geração que, por exemplo, os mais antigos, eu sei disso porque eu também estou lá e, cara, os velhos querem nem saber, cara. YouTube, cara, não sei nem o que é e não quero saber. Então, eu já falo assim, entendeu? Tem vários conterrâneos nossos, pessoas da mesma idade, que não se comportam dessa forma, mas a gente não. A gente está nas redes sociais, está na internet, a gente cresceu nisso. E então a gente tem muitos comportamentos mais parecidos com os millennials do que com... Sim. E eu fui o primeiro, digamos, primeiro pesquisador com essas características no meu departamento. Legal. E aí foi um choque. Aí,
O que é essa pessoa que usa a internet para divulgar e conversar? O que está acontecendo? Eles te conheciam na internet? Alguns sim. É? Alguns sim, ainda mais pelas polêmicas. Mas muitos não viam isso como um modo positivo. Só que aí vem os cortes da ciência. E aí vem os eles cortes. Vão precisar de quem? E aí começa a gritaria. Só que eles percebem que eles estão gritando e não tem ninguém ouvindo. Vai gritar para quem? Exato. E aí eles percebem que na internet você pode gritar e vai ter gente ouvindo. Só que também não adianta você chegar lá e falar, não, você tem que desenvolver um público. É aí que é meu ponto, cara. É aí que é meu ponto, que eu falo sempre. Os caras foram ficando e foi criando aquele buraco, né? Isso. Aquele precipício aqui. Aí, não, como que foi aí uns 2 anos atrás? Não, vamos lá fazer a caminhada lá encontrar lá em Pinheiros pra ir. Vamos sim, cara. Então eu vou lá então. Aí você viu o cara falava, pessoal, vamos se encontrar lá. Nenhum like, nem nada. Não tem. Cara, você quer do dia pra noite, entendeu? Chegar ali, você acha que vai falar aí milhares de pessoas? Não vai, cara. E até hoje tem isso, né? Porque quantos divulgadores de ciência, entusiastas, apoiadores de ciência a gente tem na internet e essas pessoas não são contactadas quando os acadêmicos vão mobilizar para alguma coisa? Exatamente. Não se contacta. Imagina. E vários desses ajudariam. Ajudariam tanto na comunicação, na divulgação e ainda... Né? Então a gente... Principalmente porque quando quem organiza essas coisas grandes geralmente são os pessoal mais sêniores. Então você ainda não vê essa mudança. Eu vejo no chão do departamento, né, as coisas mudando, ainda mais com os pós-docs. Agora os pós-docs também estão nessa, os doutorandos, os alunos de graduação. Os professores mais novos, alguns professores mais antigos, mas ainda não chegou lá. O pessoal tem que aderir. Não tem jeito, né, cara? Tem que ter uma aproximação, né? Tem que ter, porque o cara não fica, ele fica ali, só o dia inteiro tá no departamento. Cara, vai afastando, pô. Aí na hora que vê, cara, a água, eu nunca vou esquecer o grande Thiago lá do Valongo, o dia que encontrei com ele na SAB, ele falou, cara, eu tava aqui no departamento, na hora que eu vi, falando dos terraplanistas aí, falou, na hora que eu olhei, cara, a água tava batendo na bunda. Eu falei, é isso mesmo, cara, porque vocês não olhavam, entendeu? Não olhavam. E nessa área aí, vou falar de biomédicas, tá? É muito mais sensível por conta de tudo, né, cara? Ainda mais agora nesses últimos 2 anos aí que a gente viu, né? Pois é. Na hora que o professor resolveu sair de lá, ele olhou e falou, o quê? Estão falando disso daqui? Falou, cara, você ficou 20 anos aí trancado no seu departamento, não ficou? Só que o mundo aqui fora não parou, cara. Não, tem coisa mais bomba relógio do que a fosfoetanolamina. Isso, a pílula do câncer. Gente, aquilo lá dentro da USP aconteceu. Por quê? Exato. Porque o pessoal deixa aquele professor lá, deixa ele fazer a coisa dele, não vai ter impacto nenhum. E quando eles viram um problemão, aquilo atingiu proporções preocupantes. Exatamente. E isso antes dessa onda de desinformação. Imagina se a gente tem aquilo lá acontecendo agora. O que seria? Ainda bem que veio uma galera mais jovem. Mas isso aí, cara, nossa, é um problemaço, cara. Queria aí, que alguma universidade aí, cara, um dia montasse aí um painel, qualquer coisa, para discutir isso, entendeu? Mas discutir mesmo, cara. O papel, a importância. E, eu sei. Se bem que agora o Lattes, ele tá levando em consideração divulgação, né? Leva ali um pouquinho, tem um lugarzinho lá, né? Tem um lugarzinho que pelo menos já é um começo. Porque tem uma galera também que é viciada nesse Lattes aí, é a vida dos caras. Tá louco, é a vida deles. Mas o negócio só muda quando eles mexerem no dinheiro. Sim, Fala assim, projeto acima de tal valor tem que ter divulgação científica. A FAPESP tem um pouco disso e melhorou muito a divulgação científica da FAPESP e da pesquisa de São Paulo, né? Assim, os projetos grandes mesmo, aqueles milionários, eles são obrigados a ter uma parte de divulgação científica. E aí você vê como que os professores envolvidos nesses projetos, eles mudam a opinião, eles percebem o valor da divulgação. Não, isso aí eu sei. O pessoal do GMT lá fez até live comigo, entendeu? Do telescópio que a FAPESP está construindo lá. Fiz live com o Daminelli, com o pessoal lá, entendeu? Porque eu acho que tem que ter uma parte destinada aí, que é importante pra caramba, né? Que a gente tá falando numa questão de
defesa da ciência, é uma questão, digamos, pessoal do cientista, né? Uma proteção. Mas não é uma obrigação moral também do cientista. Poxa, por que a gente está fazendo essas descobertas? Por que a gente está recebendo essa grana do Estado para fazer pesquisa? Para poder contar para todo mundo. As pessoas merecem, elas têm que saber o que a gente está fazendo. Mas você já ouviu a seguinte frase assim, cara, não fala para ninguém isso aí não, cara. Deixa isso aqui só pra gente, já ouviu isso? Pois Eu já ouvi. Então... Por que você tá, cara, deixa os caras lá. Mas ninguém vai entender isso, né? Exatamente. E assim, e eu não estou falando que o oposto, né? Porque tem o oposto, sua ciência tem que ser... Sua avó tem que entender sua ciência. Não, tem coisas complicadas. Mas você tem que pensar e destilar o seu trabalho a ponto de uma pessoa leiga entender. Sim. Não precisa entender os detalhes, mas precisa entender o todo. E se você não consegue fazer isso, sinto muito, eu acho que você não pensou o suficiente sobre sua ciência. Isso acontece, né? Vários cientistas que fazem ciência no automático. Exato. Porque o cara tá naquilo, cara. Pô, eu tenho que publicar 20 trabalhos por ano, vamos lá, tá, não sei o quê, mais um artigo, mais outro artigo, mais outro artigo. Às vezes é o mesmo, só muda então, o efeito do MM vermelho no grilo, isso. O efeito do MM verde no grilo, o efeito... Aí. Então, e não Vira fábrica, né, cara? Vira fábrica. E uma coisa que, para mim, como cientista, como profissional da ciência, ajuda muito a fazer divulgação, é que eu preciso destilar o meu trabalho, fazer o meu trabalho chegar à forma mais pura do meu trabalho. E aí, quando eu chego lá, eu falo, é isso que eu preciso falar para o público. Exato. E quando você chega nisso, você entende o que você está fazendo. Não, sim. Aí você fala, eu estou fazendo isso por isso, e é isso que é importante eu descobrir, e é isso, por isso que eu preciso lutar. Porque no dia a dia essas coisas se perdem. Se perdem. Por burocracia, comissão disso, comissão aquilo. Mas falar para um público geral ajuda você a se lembrar por que você está fazendo isso.